Sabe, existe um tipo de vulnerabilidade que é tipo um fantasma no mundo do desenvolvimento web há décadas. E ela nasce de um erro muito fundamental: confiar em quem não se deve. Estamos falando, claro, de injeção. Nesta análise, a gente vai desvendar exatamente como essa confiança é quebrada e, o mais importante, como podemos construir uma verdadeira muralha para proteger o nosso código. Bom, vamos começar pelo básico, né? O que é exatamente uma falha de injeção? De forma bem simples, é quando dados que não são confiáveis, que geralmente vêm de alguma fonte externa, são enviados para um interpretador. Pensa num banco de dados SQL ou no terminal do sistema operacional, e esses dados acabam virando parte do comando que vai ser executado. E aqui está o ponto-chave. O problema todo nasce no exato momento em que a linha que separa os dados da lógica da aplicação fica borrada. Sabe quando a entrada de um usuário deixa de ser só um valor e passa a fazer parte da instrução em si? Aí, meu amigo, a porta para o caos está oficialmente aberta. Ok, então como é que isso acontece na prática? Vamos tentar entender o padrão por trás desse tipo de ataque. Não precisa entrar em detalhes técnicos super complexos, o importante é ter um modelo mental bem claro de como essa vulnerabilidade funciona. Acontece basicamente em 3 passos. Primeiro, a aplicação recebe dados de alguma fonte externa. Segundo, e é aqui que mora o perigo, o erro fatal, esses dados são juntados, são concatenados, direto na string do comando. É nesse ponto que a confiança é quebrada. E terceiro, o interpretador, que não tem como saber o que era o comando original e o que foi injetado ali, simplesmente executa essa nova instrução, que agora, claro, contém a lógica maliciosa. Agora, uma coisa bem interessante é pensar em como uma pessoa mal intencionada fareja essa vulnerabilidade. Ela não adivinha. Ela procura por sinais, por pistas. Respostas meio estranhas em filtros, sabe? Mensagens de erro de banco de dados que acabam vazando informação. Ou até mesmo pequenas diferenças no tempo de resposta do servidor. Tudo isso pode ser um sinal de que a aplicação está vulnerável a essa concatenação de strings. E isso tudo nos leva à pergunta fundamental que toda pessoa que desenvolve software precisa se fazer quando olha para o código. Estamos simplesmente juntando strings para criar comandos? Ou estamos usando parâmetros, que é o jeito seguro de fazer? Essa é a grande diferença entre um código vulnerável e um código realmente robusto. Certo, então vamos para o campo de batalha de verdade, o código. A melhor maneira de entender a solução é ver o antes e o depois, lado a lado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem práticos, em linguagens diferentes. Começando com Java. Do lado esquerdo, a gente vê o erro clássico, concatenar a variável user direto na string SQL. Isso é basicamente um convite para o desastre. Agora, do lado direito, a gente tem a solução, usar um prepared statement com um placeholder, aquele pontinho de interrogação. O que acontece aqui é que o driver do banco de dados garante que a variável user seja tratada sempre como um dado e nunca como parte do comando SQL. A separação é mantida e a segurança também. Agora, em Node.js, o padrão é exatamente o mesmo. À esquerda, a interpolação de string, que é super vulnerável, e à direita, o jeito certo de fazer usando a biblioteca MySQL 2. A consulta usa o placeholder e os valores são passados num array separado. O princípio é universal, não importa a linguagem. Separe o código da consulta dos dados que vêm de fora. E este exemplo aqui ilustra perfeitamente que o problema vai muito além do SQL. Aqui a gente tem uma injeção de comando. O código vulnerável usa exec e joga a variável host direto no comando do sistema. Já a versão segura usa execfile, que recebe o comando e os argumentos de forma separada. Mais uma vez, os dados do host são tratados como um parâmetro, não como parte executável do comando. É a mesma lógica. Beleza, já vimos os exemplos. Agora vamos subir um nível e falar sobre os princípios estratégicos, as ideias que nos protegem contra a injeção, não importa a linguagem ou framework que a gente esteja usando. A nossa defesa se apoia em 3 pilares. Primeiro, sempre parametrize as consultas. Isso resolve a causa raiz do problema, porque trata os dados como eles devem ser tratados, como dados. Segundo, valide todas as entradas. É preciso tratar qualquer dado externo como hostil até que se prove o contrário. Verifique se um número é mesmo número, se um texto tem o tamanho certo, use whitelists, ou seja, só aceite valores que estão numa lista pré-aprovada. E terceiro, o princípio do menor privilégio. Se a aplicação só precisa ler dados, o usuário do banco não deve ter permissão para escrever ou apagar nada. Simples assim. E dá para reforçar essa defesa ainda mais.
Ferramentas como ORMs, por exemplo, geralmente cuidam da parametrização para a gente, o que já ajuda bastante. Integrar scanners de segurança automáticos no processo de desenvolvimento ajuda a pegar esses erros mais cedo. E claro, monitorar logs e usar firewalls de aplicação, tudo isso adiciona camadas importantes de proteção. É muito importante entender que, embora a injeção de SQL seja a mais famosa, o padrão de vulnerabilidade é muito mais amplo. Vamos ver rapidinho outros tipos comuns que existem por aí. A gente já viu a ingestão de comando, né? Mas o mesmo problema pode acontecer em sistemas de templates, em consultas a serviços de diretório como LDAP e até em ORMs se as consultas forem construídas dinamicamente de um jeito inseguro. A regra de ouro é, sempre que dados não confiáveis são misturados com um código que vai ser interpretado, existe um risco. Fique de olho. Para a gente fechar, vamos consolidar tudo que vimos em um plano de ação bem prático. Pense nisso como um checklist, que pode ser usado para auditar e proteger qualquer projeto a partir de agora. Então, aqui está o plano. Primeiro, saia à caça de toda e qualquer concatenação de strings em consultas e comandos. Segundo, substitua tudo que encontrar por parâmetros, sem exceção. Terceiro, valide as entradas na fronteira da aplicação. Desconfie de tudo que vem de fora. Quarto, revise as permissões no banco de dados. E por fim, automatize a verificação de segurança e fique sempre de olho nos logs. É um processo contínuo que vai fortalecer drasticamente a aplicação. E para encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão e, quem sabe, para uma ação imediata. Pense na base de código que está aí, no projeto atual. Qual é aquele lugar, talvez um filtro antigo ou uma funcionalidade que quase ninguém usa, onde um ponto de confiança indevida pode estar escondido só esperando para ser encontrado? A segurança de verdade começa com essa busca.